Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, mais um estudo precioso, muito rico da porção semanal, Parashá, porção Ki-Sar, que significa quando fizeres, quando realizar. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 11 até o capítulo 34, verso 35. Temos Haftarah em 1 Reis, capítulo 5, 51 até o capítulo 8, 21. E na Brit Hadashah em 2 Coríntios, capítulo 3, os versos 1 a 18. Então, queridos, mais uma vez é um privilégio que o Eterno nos concede em revisitarmos esta porção, porque estudamos essa porção conforme sempre falamos. O nosso povo dividiu desde o tempo de Esdras, dividiu a Torá em porções, de modo que a cada Shabat, a cada sábado, o mundo inteiro está estudando. Todos que adotam essa leitura anual estão estudando a mesma porção. Então hoje, porção Ki-Sar. No verso 11, começa assim, capítulo 30 de Shemot, de Êxodo, a partir do verso 11: Disse mais Adonai a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará a Adonai o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Aqui nós já explicamos essa passagem várias vezes nas porções anteriores, nas vezes anteriores. É uma forma de contagem indireta. Nós sabemos, queridos, que quando nós contamos algo para termos o conhecimento numérico, isso pode, de algum modo, nos influenciar a confiar em números. Isso vale para pessoas, isso vale para bens, para dinheiros e para várias outras coisas. Então, aqui, o objetivo era que não confie em número de pessoas. Nós somos muitos, nós temos uma congregação com muitos membros, e isso pode ser um risco para nós, no sentido de nos colocar numa posição de orgulho ou de arrogância. Estudamos durante a semana essa questão do orgulho, quando o orgulho invade o nosso coração, o dano que isso causa na nossa conduta. Então, obviamente, nós devemos evitar isso. E o Eterno dá essa ordem como uma contagem indireta para que a confiança não estivesse realmente na questão numérica. E aí é estipulado aqui um valor simbólico, um valor que a palavra diz que o pobre não daria menos, nem o rico daria mais, exatamente para não comprometer esta contagem. Ela é uma imposição, é como se fosse um tributo, um imposto. Aliás, tem o nome de resgate. Cada pessoa acima de 20 anos pagaria como se fosse o próprio resgate, no valor simbólico, simplesmente para que a contagem não fosse contaminada pela questão numérica. Então começa aqui com esse pagamento do resgate. E esse dinheiro, ele tinha uma destinação exclusiva, que era tanto para as obras do Mishkan, quanto também para o serviço sacrificial. Adquiria-se animais que fossem sacrificados em prol da coletividade. Então tinha uma destinação específica. E aí vem a questão do utensílio que foi construído aqui, a bacia de bronze, vem a composição do óleo da santa unção, o incenso sagrado e a advertência de Adonai para que ninguém mais utilizasse essa fórmula fora do serviço sagrado. Nada obstante conter a fórmula, era algo que foi destinado com um fim exclusivo, e nós sabemos que tudo que é separado, quando está contido na palavra, na instrução do Eterno, em qualquer parte dessa instrução, seja começando pela Torá, passando por todos os profetas, incluindo a Brit Hadashah, que nada mais é do que a materialização comportamental da Torá, todas as vezes que contém a palavra santa, ou santo, isso significa que é para uso exclusivo. Então, quando o Eterno, por exemplo, nos chama a santificação, é exatamente isso que Ele está nos comunicando. Ele nos quer para Ele de forma exclusiva. Ou seja, há uma compreensão
essa compreensão deve ser mútua, no sentido de que o nosso relacionamento com o Eterno, nós queremos nos santificar para relacionar com o Eterno, e o Eterno espera exatamente esta atitude da nossa parte. E como falamos há pouco, né, tudo passa pela Kavaná, tudo passa pela motivação, intenção do nosso coração. Tudo que fizermos, né, o que importa é a intenção do coração. Agora, isso não vale como uma justificativa para descumprir algo. Por exemplo, nós ouvimos muito no nosso meio e no meio secular com muito mais frequência, né, aquela famosa frase: Deus conhece o nosso coração. Não, Deus conhece o meu coração. Ou seja, não, eu estou errando aqui, mas Deus conhece o meu coração. É óbvio que não se trata disso, né? E quando a pessoa fala isso, ela própria não conhece o seu próprio coração, né? Então, para que haja um relacionamento de santificação, para que nós compreendamos o que é algo separado, santo, nós temos que compreender bem a questão da motivação. Nós temos que compreender o que seja santificação. E aí eu gosto sempre de lembrar as palavras de Yeshua, no sentido de se calcular o preço, porque a vida com o Eterno é uma vida de renúncia, e ela começa pela renúncia de nós mesmos. Se isso não acontecer, fatalmente o nosso relacionamento estará contaminado. Nós vamos mostrar isso aqui hoje pelos temas que se apresentam como objeto do estudo. Então, no capítulo 31, o Eterno aqui, ele capacita Bezalel, né? E ainda a palavra diz aqui que ele o capacita e concede a ele o dom do Ruach HaKodesh. Então, nós percebemos aqui, gente, nesse estudo também, que o Ruach HaKodesh não é dado para qualquer pessoa. Ele é dado para fins específicos e para pessoas que estão propensas, dispostas, com a kavaná correta de servir ao Eterno. Lá em Romanos fala que o Eterno, ele dá o Ruach HaKodesh aos que lhe obedecem. É óbvio que uma pessoa rebelde, uma pessoa que não tem uma noção de governo, que ela não tem uma noção de respeito à autoridade, ela não vai receber o Ruach HaKodesh. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. E lá em Ezequiel 36, 26, está claro o objetivo do Ruach HaKodesh. Aqui o Eterno concedeu a Bezalel o Ruach, com o objetivo de atuar na confecção das obras do tabernáculo. Na sequência vem o Shabat, falando sobre o Shabat e as tábuas do testemunho, as duas tábuas. No verso 12 diz assim: disse mais Adonai, no capítulo 31, disse mais Adonai a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus Shabatot, guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Adonai, que vos separa para Ele, que vos santifica. Veja bem aí o significado. Santificar é separar para Adonai. Então, é para que vocês saibam, para que nós saibamos que Ele é o nosso Elohim, que nos separa, que nos santifica. Então, aí existe uma finalidade, gente, é uma norma com fim teleológico, existe aqui um objetivo. O Shabat, lá em Ezequiel 20:12, 20:20, fala que, aqui também falando isso, que o Shabat ele é um sinal entre Adonai e os seus filhos, para sempre, estatuto perpétuo. O Shabat foi dado para Israel. Sim, é verdade, foi dado para Israel, e não há salvação fora de Israel, não há serviço a Deus fora de Israel.
Tanto é que a Brit Hadashah coloca lá em Romanos 11 a fórmula pela qual quem quiser servir a Deus tem que seguir essa fórmula, qual seja a fórmula do enxerto, né? Tem que se enxertar na verdadeira oliveira. E aí aqueles que não fazem parte, genealogicamente falando, né, são enxertados, e a partir daí tem o mesmo status. Aí não há mais que se falar se é judeu, se é natural, se é enxertado, não importa. Todos agora são israelitas, integrantes da família do Eterno. E uma vez integrantes dessa família, bom, então o Shabat foi dado para os israelitas, agora eu integro a família dos israelitas, logo, é um silogismo, logo eu tenho que cumprir o Shabat, eu tenho que cumprir as ordenanças, mandamentos e estatutos. E o Eterno fala isso várias vezes, a mesma Torá, a mesma instrução, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Então não há separação. E aí gostam muito de falar, Yeshua derrubou o muro da separação. Perfeito, ele derrubou o muro da separação. Por quê? Porque existia uma separação entre judeus e gentios. Essa separação não existe mais. E quem construiu esse muro não foi por parte de Adonai, não foi por parte do nosso Elohim, não foi Yeshua quem criou esse muro, pelo contrário, né? A arrogância, a soberba, o orgulho fez com que o muro fosse erigido. E aliás, diga-se, em manifesta afronta à ordem do Eterno. O que o Eterno fala aqui na Torá? Em vários textos. Ele diz a mesma instrução, tanto para o natural quanto para o estrangeiro, a mesma lei, o mesmo julgamento. Ou seja, não há acepção de pessoas. Quem mandou fazer acepção? Quem mandou construir muro? O Eterno não foi. Então, se não foi o Eterno, quem foi? Então, logo não é só o Shabat para Israel, as alianças, as promessas. Exatamente, lá em Efésios, né, no capítulo 2, fala isso. Vós que antes, outrora, antigamente eram gentios, se o verbo está no passado, significa que não o é mais, né? Os gentios estavam alheios a tudo, alheios a todas as bênçãos, alheios à Torá, alheios às alianças, aos pactos, alheios ao próprio Deus, alheios ao Messias, né? E mais uma vez o Messias, Yeshua, conhecido no mundo secular aí como Jesus, é assunto judaico, né? Jesus não é assunto cristão, ele é judaico, é o Messias prometido a Israel desde o Éden, desde Bereshit, desde Gênesis. Então os gentios estavam alheios a tudo isso, mas agora diz lá em Efésios 2, né, mas agora, a partir do sacrifício do Messias, Yeshua, né, quebrando essa separação, os dois formam o quê? Um só povo. Opa, então, é um só povo, então agora todo mundo é gentio, é isso? Bom, se todo mundo não é gentio, que um só povo é esse? Israel, é óbvio. Então agora todos são um só povo. E aí a palavra diz o quê? Um só povo, um só Elohim e um só mediador, um só Messias. Então veja bem, nós temos um povo, olha o reino de Deus sendo formado. Nós temos um povo, nós temos alguém que governa, que é o Todo-Poderoso, e nós temos um mediador que faz a ligação, que faz o liame entre o povo e o Todo-Poderoso, que é Yeshua, que é efetivamente quem se interpõe entre nós e o Pai para nos justificar. Bom, justificar, gente, esse assunto de justificação é o assunto mais importante de toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, que é um assunto que é importante, né? E pouco entendido é a questão da justificação. Por quê? Porque justificar-se
é apresentar-se, entre aspas, justo. Agora, a própria palavra fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Ou seja, como lidar com esse paradoxo? Para o eterno não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos estão extraviados, todos são inúteis. Só que o eterno, ele nos dá um conserto para isso, que é mediante o sacrifício de Yeshua, que aí sim, como Yeshua conseguiu obedecer, porque veja bem, antigamente o nosso povo, eles criam, sinceramente, e o mundo ortodoxo assim ainda o crê, que a guarda pura dos mandamentos é condição de justificação. Ou seja, o que os torna justo é guardar os mandamentos. Bom, é uma premissa verdadeira se isso fosse 100% possível. Seria uma premissa verdadeira, preste atenção, se isso fosse 100% possível. E nós sabemos, pela modalidade e conceito de pecado, de transgressão, que não é possível o cumprimento integral, 100%, incluindo a kavanah, ou seja, a intenção que está por trás de nós obedecermos integralmente à lei do Eterno. Agora, isso significa que nós não devamos obedecer ou que nós não devemos obedecer? É óbvio que não. É uma pergunta meramente retórica. É óbvio que não. Agora, se nós temos que obedecer, como então, se obedecendo tudo, nós somos considerados justos e não conseguindo obedecer tudo, por qualquer aspecto, incluindo aí a motivação do coração, nós não conseguimos fazer, qual que é o antídoto para isso? O que conserta, o que nos conserta perante Adonai? O sacrifício de Yeshua. Exatamente o sacrifício de Yeshua. Ou seja, nós estamos estudando o tabernáculo, estamos estudando aqui a questão da expiação, não é? A expiação do pecado, aquela questão lá de confessar, de colocar a mão na cabeça do cordeirinho e confessar os pecados e degolar o animalzinho e tal, como um substituto nosso, porque o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer, não morremos por conta dessa forma que o Eterno pedagogicamente implementou para apontar para aquele que efetivamente nos reconciliaria com Ele, que é Yeshua. E nessa reconciliação nada mais é do que o seguinte: olha, Paulo fala isso de forma majestosa lá em Romanos, onde é a jactância? Vocês estão se gloriando de quê? Nós nos gloriamos de guardar os mandamentos. Bom, guardar os mandamentos é uma coisa boa, tem que ser guardados mesmo. Só que vocês não conseguirão se justificar guardando os mandamentos, não dessa forma. Por quê? Porque aí o mérito é pessoal. Seria eu tenho condições de guardar todos os mandamentos, eu tenho condições de me salvar. Eu não preciso de ninguém, ou seja, eu não preciso de Yeshua. Basicamente seria isso, mas aí o papel de Yeshua, gente, é exatamente como falta, como tem essa lacuna que nós não conseguimos cumprir, e Yeshua então ele supre, é como se fosse uma ponte, ele supre essa lacuna, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai, é exatamente isso, é aquele caminho, aquele trajeto do tabernáculo que nós estamos estudando, como sendo as portas do pátio exterior para o pátio interior, do pátio interior para o local santo e do local santo para o santo dos santos. Ou seja, Yeshua atravessa tudo aquilo ali para chegar no santo dos santos, ou seja, para nos apresentar, para exercer o papel de sumo sacerdote e pelo sacrifício único e imutável, ou seja, de uma vez por todas, ele nos justifica perante o Pai. E isso é maravilhoso, porque agora justificados,
agora reconciliados, agora todos nós, judeus e gentios, integrantes de uma mesma família, nós vamos caminhar juntos, obviamente obedecendo aos mandamentos do Pai. Aos mandamentos do Pai. E aí, queridos, mais uma vez, dentre os mandamentos, o sinal, prestem atenção nisso aqui, o sinal que uma pessoa de fato tem uma aliança com o Eterno é o Shabat. O Shabat, a gente não consegue explicar a profundidade do Shabat. Só quem cumpre o Shabat, e recebendo do Eterno a recompensa por cumprir o Shabat, sabe o que eu estou falando. Porque são tantas bênçãos, são tantas dádivas que o Eterno nos proporciona, que é tipo assim, como pode alguém recusar isso? E aí, mais uma vez, nós lembramos as palavras de Yeshua com relação àquele precioso tesouro, Você abre mão de qualquer coisa para obedecer a Deus. Por quê? Porque agora eu estou no reino, agora eu sei que tem alguém que manda em todas as coisas, tem uma pessoa, um intermediário aí, um intermediador ou um mediador, que conseguiu, pelo mérito dele, depender exclusivamente do Pai, obedecer ao Pai em todas as coisas. Então, como ele conseguiu, agora nós somos estimulados a andar no máximo que nós conseguirmos. E obviamente naquilo que faltar, de acordo com a kavaná, com a motivação, intenção do nosso coração, é suprido por meio do sacrifício de Yeshua, nos tornando agora co-igual com ele, co-herdeiro com ele. Olha que maravilha! É o que diz a palavra. Nós somos co-herdeiros com o Messias. E aí, queridos, aqui o Eterno dá uma palavra absoluta sobre o Shabat. E eu quero que vocês meditem, porque por qualquer coisa nós transgredimos o Shabat. Aqui o povo estava construindo um tabernáculo por ordem do Eterno. Era um tabernáculo. O que era um tabernáculo? Seria ali uma representação do verdadeiro tabernáculo celestial, que hoje, inclusive, Yeshua está lá como sumo sacerdote. Então, estamos construindo um tabernáculo, e aí nós somos muito bons nisso, vamos fazer o tabernáculo, o Eterno nos dotou de várias habilidades, mas aqui está chegando o Shabat. Aí alguém vai dizer, não tem problema, porque afinal de contas é obra santa, nós estamos seguindo a ordem do Eterno. Aí o Eterno é categórico. O que o Eterno diz? Um de cada vez. Quem realizar qualquer trabalho no dia de Shabat será executado. Gente, olha o que o Eterno diz. Conclui nesse verso que o Rodrigo leu. Certamente guardareis os meus Shabatot, os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Adonai que vos santifica. Portanto, guardareis o Shabat, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer nele que fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o Shabat de repouso solene, santo Adonai. Qualquer que no dia de Shabat fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Para sempre. Ou seja, não era autorizado nem para o serviço sagrado a quebra do Shabat, de tanta importância que o Eterno dá para o Shabat. E isso nos mostra, queridos, mais uma vez o absoluto de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos especialistas, principalmente quando estamos em grupo, de criar flexibilidades, de querer ser melhor do que Deus, relativizar aquilo que o Eterno coloca ou nos coloca como absoluto.
Temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a palavra é categórica também em relação a isso. Nada acrescentes e nada retires. Então eu não posso nem colocar e nem tirar. E igual, como eu disse, nós temos essa propensão. Coitadinho do irmão, né? Vamos abrir aqui uma exceçãozinha. E ainda nós colocamos a coisa num diminutivo. O Eterno é misericordioso. Vejam a pena que o Eterno coloca aqui. Aquele que violasse, né, tal qual instituído naquele momento, aquele que violasse seria eliminado, seria morto, seria eliminado do meio do povo. Obviamente, para que ninguém viesse a fazer novamente. Para servir como exemplo. Então, queridos, cuidemos do absoluto de Adonai. Existem princípios, isso é regra de hermenêutica, isso é regra de interpretação elementar. Elementar, pois não. Nos dias de hoje, essa morte, isso para que as crianças entendam, ela pode vir significar o quê? Aqui, obviamente, como o Eterno estava instituindo um povo para ser uma nação modelo para todas as outras nações, não é? O Eterno inicia aqui o ensino fazendo tanto de forma física quanto espiritual. Então tinha morte física e, obviamente, e por consequência, espiritual. Hoje, em razão aí de não haver tempo, de não haver aí juízes, tal qual foi instituído lá atrás, né? Hoje isso se resume em morte espiritual. Aí Isaías 59:2 responde claramente a sua pergunta, que é: os vossos pecados faz o quê? Separação entre vós e o vosso reino. Então, transgrediu e pecado, o vosso pecado faz separação. O que é pecado? 1 João capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da Torá, pecado é a transgressão da lei, pecado é a transgressão da instrução do Eterno. Esse é o conceito de pecado. Yeshua nos enxerta na oliveira. Se nós formos entregues ao pecado, seremos arrancados da oliveira. Exatamente. E é interessante que lá em Romanos 11 tem a forma do enxerto e tem a forma também de ser arrancado de novo. Só que ninguém fala nela, né? Uma vez, é o que eu digo, né? As pessoas amam as bênçãos, todos nós, né? Mas não vê que ali, não percebe que ali tem condições. E o Eterno fala assim: cuidado, por causa de alguns galhos quebrados, isso está proporcionando agora a vocês o enxerto. Agora, cuidado. Não encha o coração de vocês de orgulho, porque o Eterno é poderoso tanto para reenxertar aqueles que foram quebrados se houver arrependimento, quanto se aqueles que foram enxertados não permanecerem fiéis, serão arrancados. Ou seja, cadê o conceito de uma vez enxertado para sempre? Ou seja, uma vez salvo para sempre. E eu creio também que todas as utilidades, todo o conhecimento, entendimento que a gente adquire vem do Eterno, né? Assim como ele deu aqui ao Bezalel, para poder levar ele, né, a habilidade das artes, para ele construir o templo. Então, a partir do momento que ele escuta o mandamento do Shabbat, não seria a morte física, mas a morte onde Deus tiraria essa habilidade de você, esse entendimento, esse conhecimento das coisas do mundo. É como se fechasse a nossa vida espiritual. Eu creio assim, né? Você fica afastado de Deus a ponto de não ter o discernimento, não ter sabedoria, não conseguir realizar as coisas que Ele te deu. Talvez. Perfeito. Então, gente, é exatamente isso. Essa foi a angústia de Yeshua. E é mais ou menos assim: nós quando pecamos, nós ficamos alegres porque pecamos. Então essa tristeza, veja bem, essa tristeza, ela produz um buraco, literalmente uma separação. É como se fosse uma corda que nos conecta com o Eterno, mas houve uma secção ali, houve um corte. A tristeza de Davi, né? Quando Davi escreve o seu Salmo
Exatamente. Então a pessoa ela, conheceu, quando você conhece e o deixa, é um texto. a pessoa não consegue conviver, ela vai ficar naquela angústia. E aí tem duas alternativas. Duas. A primeira, que o próprio rei Davi fala, é confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por isso, gente, a própria Torá fala da confissão de pecados. Tem gente que acha que confissão de pecados é coisa da mente de achar, está na Torá. Nós lemos esses dias, está na Torá. A confissão de pecados. Então, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas aquele que prossegue, ele não consegue. Aquilo forma esse buraco. Esse buraco ele vai se agigantando, né? Vira um câncer. E aí é exatamente o verso de Isaías 59, 2. Causa uma separação e a pessoa fica deprimida. Igual a Juliana falou, ela não vai receber bênção, ela não consegue mais uma conexão. Hoje um irmão estava falando para mim uma situação muito simples, mas que eu percebi que ele ficou incomodado. Eu falei assim, isso é muito bom. Por quê? Porque é um sinal que nós estamos agora mais conectados com o Eterno, né? E é uma situação muito simples de ser resolvida, né? Não, faça isso e está resolvido o problema. Então, assim, com certeza ele colherá as bênçãos de seguir as instruções do Eterno em relação ao problema, assim como nós devemos seguir todas as instruções em relação a todas as questões da nossa vida. Nós não podemos agir por nossa conta própria, por conta própria, uma vez que a nossa vontade ela é contaminada. Nós achamos que estamos fazendo certo, né? Mas a palavra diz que ao final pode ser caminhos de morte. Queridos, então, a importância do Shabat como algo aliançado com o povo do Eterno. Então, nós como povo do Eterno, nós temos hoje uma aliança com Ele. E o sinal, né, tanto interno, né, porque tem a ver com a Kavaná, quanto externo, todo mundo sabe que nós guardamos o Shabat, né, é exatamente cumprirmos esse mandamento. E aí, claro, nós estamos aqui atendendo a santa convocação, conforme Levítico 23. Bom, queridos, agora nós entramos num dos temas mais emblemáticos, que é a questão do bezerro de ouro. Nós já falamos sobre o bezerro de ouro também nas outras porções, mas esse tema ele é tão profundo e ele suscita tantas dúvidas que vale a pena nós expendermos aí algum tempo a mais reestudando. Verso 32, aliás, capítulo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa a Adonai. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para orar, para divertir-se, para fazer folia, exatamente. Então disse Adonai a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu havia lhe ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais Adonai a Moshe: tenho visto este povo, eis que é povo de duro serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Queridos,
inúmeros ensinos nesses poucos versos. Né? A primeira coisa, mandaram fazer um bezerro de ouro. Por que bezerro? Confrontar o quê? Vamos lá, por que bezerro? Era um deus egípcio. Porque era um deus egípcio. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ô, gente, é aquela coisa, né? A pessoa é resgatada, remida pelo sangue do Cordeiro, e depois ela tem saudades do mundo. Isso não faz nenhum sentido. Tem instruções para obedecer, né? Deus Tem todos os meios para andar em obediência, mas ela sente saudade. É isso que aconteceu aqui. Mandaram fazer um bezerro, exatamente porque era o bezerro que estava no coração deles, inclusive no coração de Arão. Inclusive no coração de Arão. Né? E a resposta que Arão dá, isso demonstra, dá para Moisés depois, demonstra de fato que no coração dele, né, ele também estava envolvido com a divindade pagã. Né? E ele quis se explicar ali como se aquela figura fosse um passe de mágica. Eu coloquei tudo ali no fogo e ele saiu essa coisa. Então, gente, é a questão de adoração, aquilo que eles foram escravos durante tanto tempo. Ou seja, o Eterno estava querendo libertá-los, apresentando inúmeras bênçãos, né, tornando-os participantes de tantos milagres, né, sobretudo aí entrando num processo de santificação, mas eles sentiam saudades do tempo da escravidão, né, e mandaram fazer aqui um Deus, uma figura similar àquela que era adorada no Egito. Veja, olha a conduta de Arão. Edificou, além de ter feito o bezerro de ouro, ele ainda faz um altar. Olhem, gente, que uma coisa vai puxando outra. O que a palavra diz? Abismo atrai abismo. Por isso que é importante corrigir logo. Seja qual for a situação, corrija logo, porque um abismo vai atraindo outro abismo. Isso vira uma corrente, depois fica difícil resgatar todos os elos. E a palavra para conserto, para techuvá, para conversão é ver onde caíste. Ou seja, nós estamos numa trajetória. Ver onde caíste. Tem gente que cai em Timóteo, né, e caminha até os Estados Unidos no caminho errado, e aí o Eterno vai ver onde caíste. Aí ele olha para trás e diz: nossa, misericórdia, vai em Timóteo, vai ter que refazer todo esse caminho de volta para pegar o caminho certo. Ou seja, por isso que tem o remédio de confissão e abandono. Confessa e deixa, né? Caiu aqui em Timóteo, antes de chegar em Fabriciano já resolveu o problema. Então volta aqui rapidinho. Opa, o curso agora é para Belo Horizonte, então o caminho é outro, eu estava indo em sentido contrário. Entendeu? Então corrija logo, né? Retifique logo. Aquele princípio que muitos de nós negligenciam, e eu confesso que muitas vezes eu acabo incidindo nisso também, a questão do não se deixe o sol, não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, vou deixar para resolver isso amanhã, né? Principalmente se for conflitos familiares. Não pode nem dormir, né? Quanto mais cedo. Isso vale para tudo, essa regra é para todo mundo e para todas as situações, mas obviamente e principalmente dentro de casa, né? Porque tem a famosa guerra do silêncio, né? Acontece uma coisa principalmente entre casais, aí pronto, vira a cara para um lado,
outro vira a cara para o outro. As birras. De birra vai ficando. Aí vem uma noite, vem outro dia, vem mais uma noite, mais outro dia. E aquilo, a palavra diz que gera raiz de amargura. E aí, dependendo do tempo que se leva para consertar, faz igual o exemplo que eu falei aqui entre Timóteo e os Estados Unidos. Aí despeja tudo de uma vez e aí, dependendo, isso pode ser causa até mesmo de uma ruptura. Por quê? Porque não teve a humildade e simplicidade de resolver logo. Queridos, uma coisa maravilhosa que acontece aqui, e que aí eu fico pensando, se fosse eu no lugar de Moisés, o que eu teria respondido para Deus? Deus diz a Moisés, verso 10 do capítulo 32, deixa-me para que acenda minha ira contra eles e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Opa, de mim, puxa vida. Só que vejam a conduta de Moisés. Moisés se põe como um autêntico intercessor. Um intercessor que se sacrifica. Opa, sacrifica? Moisés aqui, queridos, ele tipifica Yeshua. Ele aqui é um tipo de Messias. Ele se interpõe entre o Eterno e o povo e falou assim: não, perdoa esse povo. Perdoa esse povo. Se o senhor não perdoar, risca meu nome também, estou fora. Me deixa fora. Me deixa fora. Porque o senhor tirou esse povo de lá, o que eles vão falar? Eles vão falar isso. Ou seja, ele argumentou com o Eterno e os argumentos foram convincentes. Agora, o que agradou o Eterno de verdade? A postura de Moisés de intercessão, de se colocar pela coletividade, de se doar pela coletividade, de se sacrificar pela coletividade, ao ponto de, pode cortar, risca meu nome daí, pode riscar meu nome do livro do senhor, que eu vou ficar fora também, já que o senhor vai consumir, é mais ou menos isso, me consuma junto. E foi o sumo sacerdote que Arão não foi, pelo menos naquele momento. Exatamente. E aí, queridos, voltando para Arão, nós já falamos sobre isso. Qual que foi o erro de Arão ali? Por que Arão, o Sérgio até me fez essa pergunta durante a semana, por que Arão ele entrou nesse jogo tão rápido? Ele recebeu o comando e ele foi logo fazendo. Por quê? Ele tirou a mão do volante, para mim, perdeu o controle, o povo não tomava. O povo foi para o mal, ele solta do volante. Queridos, duas coisas. A primeira, vamos lá em Moisés de novo. Moisés tinha uma identidade firme, um propósito firme. Ele conhecia quem estava acima dele e ele sabia o que ele representava. Ou seja, eu estou aqui como representante dos meus irmãos. E eu sei que tem um Todo-Poderoso que está conduzindo esse povo, que vai levar a bom termo tudo o que ele já disse que vai fazer. Arão não tinha esse reconhecimento de identidade, apesar de ser nomeado sumo sacerdote, mas aquilo não tinha caído no coração dele ainda, e ele também não tinha a noção de responsabilidade para com o povo. E aí, por óbvio, ele temeu muito mais ao povo do que a Deus. Ou seja, foi o que eu falei agora há pouco, da questão de flexibilizar, de relativizar, de entrar no jogo, de ceder. É o que nós falamos todos os dias aqui neste local. Nós estamos aqui para, em conjunto, servirmos ao Eterno. A palavra do Eterno, a Torá e todos os desdobramentos de Gênesis, Bereshit até Apocalipse são o único norte
para nós. Pois não. Essa palavra que você falou, identidade, ela é chave. Moisés sabia qual era a identidade dele, mas Arão não, ele vivia muito à sombra do irmão, né? Exatamente. Ele tinha conhecimento espiritual, estava junto com Moisés que tinha, falava as mesmas coisas, e a gente tem que vigiar. Às vezes até falava por ele, né? A gente tem que vigiar para não dar assim, no meio dos irmãos, falando as mesmas coisas, mas sem conhecimento espiritual nenhum. Aí na primeira cilada a gente cai, o Senhor nos livre, né? Mas temos que dar bem para ter nossa identidade firmada. Exatamente, gente. Cada um de nós tem que ter convicção da identidade, porque aí sim será um arauto, será alguém, uma rocha, está fincado na rocha. Para mim também fica bem claro a tipificação do Messias que estava em Moisés, porque Sem dúvida. ninguém se compara. Sem dúvida, sem dúvida. O chamado, a unção, a comunhão com Adonai era dada a Moisés, assim como com o Messias Yeshua, não há outro. Perfeito. E nós vamos caminhar para esse texto exatamente culminando aqui com uma conduta de um líder. Né? Um líder, ele tem que ter pulso, não um pulso arbitrário. Ele tem que ter pulso para chamar de volta para o caminho. Ele obedeceu um pouco. Hã? Ele obedeceu um pouco. Ao invés de ele apresentar a instrução do Eterno para que o povo obedecesse, voltasse para a obediência à instrução, ele se submeteu ao povo. Né? Aquele famoso ditado aí, diabólico, né? Que a voz do povo, né? Não é. Pois Você não. vai mencionar o exemplo de Yeshua na tentação ainda? Vou lá na frente. Ah, tá. Que achei muito interessante que você falou comigo. Me lembro na hora que eu chegar no capítulo 33, verso 33, 7 em diante. Já estou caminhando para ele. Então vem a intercessão. Olha as consequências agora, gente. O que tudo isso, né, resultou? Né? Então Arão cede à pressão, ele não foi um líder de pulso firme, né? Ele estava ali para controlar o povo, para chamar o povo de novo para o caminho que ele entrou no jogo. Né? Agora vejam as consequências. Primeiro é que o Eterno quis eliminar todo mundo. Bom, pela intercessão que Moisés fez, o Eterno perdoa. Né? No verso, a partir do verso 15 do capítulo 32, diz assim: voltando-se, desceu Moisés no monte com as duas tábuas. Ah tá, e aí é o seguinte, não, deixa eu voltar aqui um pouco antes. No verso 13, olha os argumentos de Moisés para com o Eterno, para que o Eterno perdoasse. Eterno, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra que tenho falado, dá-la-ei por descendência, a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então, aí o Eterno muda o curso da história, não é? Ele deixa de fazer aquilo que ele teria dito que faria. E a consequência aqui foi que ele deu as tábuas para Moisés. Voltando, desceu Moisés no monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ou seja, nós temos, gente, os 10 mandamentos, as 10 palavras acerca de Hadbrod, como sendo a estrutura de toda a escritura. De fato o alicerce sobre o qual toda a Torá está alicerçada, e obviamente tudo que vem depois da Torá, profetas, Brit Hadashah, enfim, Novo Testamento, né, como é conhecido, tudo está alicerçado nas duas tábuas. E nós sabemos que, sendo o alicerce raiz, o alicerce principal, ele é cláusula pétrea, e aliás, literalmente era pétrea, né? Porque era feito na pedra, foi feito na pedra, ou seja, demonstrando ali a imutabilidade de tais preceitos. E nós sabemos o que o sistema religioso, né,
fez, na verdade, o sistema religioso romano alterou o conteúdo dessas tábuas. Alterou, excluindo, gente, presta atenção, excluindo o quê? Excluindo o sinal, aquilo que identificava, olha para você ver a importância da identidade. Ele mexeu na identidade do povo de Deus para quebrar esta comunhão com o Todo-Poderoso. Mexeu no sinal da aliança. No sinal da aliança. Se nós lemos agora há pouco que o Shabat era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo, o que o sistema romano faz? Exatamente, vamos tirar esse sinal fora. É quando eu tirar a minha aliança com Deus. Exatamente. Tira e aí fica propenso a adultério. Não, a pessoa não tem um compromisso mais, né? E aí fica sujeito a essas coisas. Então eles alteram, aliás, começa alterando o segundo mandamento, né? Porque lá é permitido a questão das imagens. Aí mexe na estrutura, tira o quarto mandamento fora e coloca guardar domingos e dias de festas, né? Desdobram ali para suprir a lacuna, né, do segundo ali, eles desdobram o 10º mandamento em 2, né? Isso é história, isso é catecismo da Igreja Católica. Então eles alteram a lei de Deus, esta lei imutável, e todo o sistema, gente, religioso tido por evangélico, né, mundo afora, todo esse sistema acabou seguindo essa matriz. Ou seja, aqui entra e vale, né, o que está em Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ou seja, alteraram a vontade máxima de Adonai com um fim específico de distanciar o povo desse relacionamento e, por óbvio, de receber as bênçãos decorrentes da guarda do Shabat, né, mantendo esse povo cativo durante quantos milênios? Vejam bem. Tirar o povo da bênção. Praticamente 2 milênios. Que o povo anda afastado. E aí o sistema religioso como um todo, tanto começando pela matriz romana, quanto para as suas filhas, os seus desdobramentos, diga-se, porque os reformadores, que eram católicos e fizeram a pseudo-reforma, fizeram em um ponto, olvidando, esquecendo de tantos outros, sobretudo do mais importante. E aí isso também fomenta o antissemitismo, não é? Ali começa, nesse movimento começa a guerra e a perseguição contra o nosso povo, extremamente perigoso. É só falar essa palavra Shabat, os inimigos se levantam na hora de Jesus da escola da gente. Nas filhas, entre as filhas dos irmãos, né? E ao mesmo tempo, queridos, no nosso meio, por exemplo, é por isso que entristece muito, né, quando uma pessoa, mesmo estando aqui, ela por algum motivo ainda não conseguiu se libertar de violar o Shabat. Por quê? Porque isso é sinal, isso é algo da identidade, é algo inegociável, né? É algo que nos conecta com o Criador, que supre todas as nossas necessidades, ao ponto de nós não nos submetermos a um sistema de normas violadoras daquele mandamento que nós cremos que é imutável. É paradoxal isso, né? Se eu faço parte da família, se eu tenho uma aliança com o Eterno, logo, né, eu tenho que cumprir o Shabat. Agora, não tenho que cumprir por um dever apenas, eu tenho que cumprir com uma intenção correta, porque eu quero duas coisas: eu quero me santificar a cada dia, eu quero integrar, me santificando,
integrando esta família e, obviamente, receber as bênçãos decorrentes da obediência desse mandamento, descritas lá em Isaías 58, 13, 14. Entendendo que a honra é nossa, né, de participarmos da santificação desse tipo. É claro, nós é que somos os privilegiados, os honrados nessa história. Pensar nisso, porque se fosse penoso, ele diria: então no Shabbat você vai trabalhar 2 vezes mais. Não, é o contrário, você vai descansar. Eu te convido a você vir comigo descansar. Né? Então é interessante como, mesmo assim, o mundo trata esse descanso com desprezo, sendo que ele está convidando um deleite. Mas é exatamente isso. Como o fim, o objetivo, ele é espiritual, né? A guerra, ela se dá no campo espiritual. Porque o grande perigo, eu vejo que ao conquistar posses, prosperar, nós temos uma grande tendência a achar que nós estamos conquistando tudo isso. E o Shabat vem quebrar isso, porque o Eterno é quem te dá. Sem dúvida. A confiança deve estar nele. Nos coloca numa situação de dependência dele. Né? E o erro do cristianismo é esse rompimento com Israel, Exato. querer ser abençoado, desvinculado de Israel. Agora veja como é contraditório, porque não há cristianismo fora da oliveira, né? Então não existe o que existe hoje, dada essa ruptura, é um movimento paralelo. E esse movimento paralelo, infelizmente, aquele exemplo lá do avião, está indo para outro destino, infelizmente. Pois é, só que eles não seguem o líder que eles falam que seguem. Porque o líder disse: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Se veio para cumprir, né? E aí ele fala: aquele que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar aos outros. Ou seja, ele dá todas as dicas de que os mandamentos são válidos. E aliás, nós vamos ler um texto hoje aqui. Na minha versão, ele foi adulterado de forma grosseira. E aí eu quero ver as outras versões aí, porque isso é fundamental, né, para corroborar o que está em Apocalipse 12, 17 e 14, 12. Daqui a pouco nós vamos ler. Então, queridos, olha a consequência aqui. O Eterno, então, ele volta, né, ele volta atrás na palavra, no sentido de não eliminar o povo, mas, né, Moisés ouvindo aquele grito, que não era um grito de guerra, não era, né, era exatamente a fanfarra, estavam ali numa folia, né? Numa folia. Né? Veja o que Moisés manda fazer. Verso 25 do capítulo 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Olha aqui o que é um povo sem liderança. O povo estava sem freio. Desenfreado é sem freio. Pois Arão o deixara à solta, ou seja, ficaram à deriva, para vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é de Adonai, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse: assim diz Adonai, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pergunta: quem eram esses 3.000 homens? Eu acho que eram ajuntados no povo do Egito. Né? Eu acredito que tinha israelita ali também, tinha egípcio, tinha outro. Quem eram esses 3.000 homens? Paraxá entrou. O que aconteceu no Paraxá entrou? Quantos líderes tinham aqui no meio desse povo aqui?
Nós contamos. Quanto, Evandro? Aqueles 78 mil que você fala, que é todos aqueles que eram. Aham. Dezenas de milhares de líderes. Esses 3 mil homens aqui, obviamente, eram os líderes que permitiram que isso acontecesse. Ou seja, a responsabilidade recai sobre o líder. Eles tinham uma função. Para que foram nomeados tantos líderes? Chefe de 10, de 50, de 100, de 1000? Para quê? Ora, se eles foram capacitados para ensinar a Torá, né, para julgar o povo, por que permitiram então que isso acontecesse? Entendeu? Então, assim, os grandes estudiosos todos apontam aqui para a liderança, né? Foram os 3 mil líderes que tinham uma incumbência direta, porque cada um de nós é responsável pelo outro, de forma indireta e de forma direta, né? Ou seja, aquela coisa da omissão, né? Quando somos omissos, nós estamos agindo de forma indireta. Então, eles foram permissivos, no mínimo permissivos, no mínimo eles se omitiram, porque não se tem notícia de uma insurgência ou de alguém que tenha chamado o povo à razão. Tanto é que nem o sumo sacerdote conseguiu intervir ao ponto de dissuadi-los desse propósito. Foram simpaticões legais. Legais, são os legais. Agora, veja bem, gente, preste atenção, a idolatria é tida para o Eterno um dos pecados mais graves de todos. Quantos mandamentos viviam? Vejam bem, eu sou Adonai, não terás outros deuses diante de mim. Pronto, primeiro mandamento quebrado. Segundo mandamento, não farás para ti imagem. Olha aí, quebrou também. Acabou todo o resto. O principal ali é reconhecer que o Eterno é o Elohim Todo-Poderoso. Deus é o único que existe. Há um só Elohim, um só Deus, um só mediador, um só povo. Isso é governo, isso é ordem, né? Mas eles bagunçaram essa ordem, ignoraram essa ordem, subverteram essa ordem e colheram as consequências. 3 mil líderes, 3 mil homens mortos. Eles cumpriram os 40 dias, mas passou algumas horas dos 40 dias já desfiaram. E aí, queridos, vejam aqui as consequências, né? Moisés fala que eles estavam fazendo isso para vergonha diante dos nossos inimigos, ou seja, ainda tem o reflexo disso em relação ao testemunho. Olha para você ver que tristeza. Capítulo 33, eu entro agora na parte que eu queria, que reputo também da máxima importância. Tudo isso aqui é importante, é claro, mas vejam bem aqui no capítulo 33, né, o que acontece, a súplica de Moisés, porque com o ocorrido, o que o Eterno diz para Moisés? Não vou mais habituar com vocês. Eu não vou mais junto com vocês. São muito rebeldes. Não dou conta, né? É povo de dura serviço. É aquele menino que a gente corrige, o menino não endireita. Dura serviço. A dura serviço, ela só tem uma coisa para fazer. Qual que é? Tem que quebrar. A pessoa não se enverga, você tem que fazer ela envergar. Não tem jeito. Povo de dura serviço. Não, coitadinho, né? Ele é tão sensível. Né? Por que nós vamos fazer isso? Não, afinal de contas nós temos que respeitar, é uma criança, não sei o que, e aí joga todos os princípios de educação, de instrução, de disciplina, cunhados pelo Eterno, pelo Ruach HaKodesh, né? Joga tudo na lata do lixo, né? E aí nós vamos criar monstros, nós vamos criar rebeldes, nós vamos criar pessoas que não respeitam autoridades. Essa geração que está aí, ó. Eu falava hoje com esse irmão
na nossa turma lá atrás tinha uma noção muito clara de hierarquia, muito clara. Isso para mim sempre foi muito claro. Em todos os lugares por onde eu passei, todos, e até hoje é assim. Todo lugar que eu chego, eu quero identificar quem manda ali, quem é o líder ali. Para quê? Para que eu me submeta a uma ordem, para que eu não faça nada que vai infringir aquilo que uma autoridade já colocou ali naquele local. Né? Mas hoje, essa turma de hoje, elas não querem nem saber, elas vão passando por cima de todo mundo. Não reconhecem, não respeitam, não se dirigem de forma respeitosa. Né? Essa é a geração que está aí fora. Né? Isso que é só o Eterno para ter misericórdia, para consertar isso, né? Porque isso vai ter uma consequência no nosso mundo material, físico. É por isso que nós insistimos tanto aqui em relação aos nossos filhos. Né? Quando eu digo nossos filhos, eu estou pegando os filhos de todos vocês aí e me colocando como corresponsável, né? Para que essas crianças de fato possam compreender esses preciosos preceitos e vivam por meio deles, né? Para que lá na frente, né? Lá na frente vai acontecer o quê? O que a palavra diz. Agora nós estamos vendo a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Olha aqui quem não serve a Deus, olha o fim deles. Não, mas olha aqui o fim de quem serve a Deus. E são esses filhos fortes que vão resistir a esse domínio aí fora. Exatamente. Se nós incutirmos na mente dos nossos filhos o princípio da identidade, né? Do absoluto de Deus, da soberania de Deus, entendeu? Eles serão fortes aí fora, né? Eles vão saber, vai acontecer o que Paulo fala com Timóteo, eles vão saber explicar a razão da fé, né? Dessa emuná. Eles não vão cair em nenhuma cilada teológica, né? Nenhuma arapuca, né? de preceitos humanos que tendem a abolir, né? a alterar a própria vontade do Todo-Poderoso. Queridos, 33 então, capítulo 33. Disse Adonai a Moshe: vai, sobe daqui, tu e o teu povo, retiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, enviarei o anjo adiante de ti. Bom, pulando para o verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda. Não, perdão, deixa eu voltar aqui no verso 3 de novo. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ou seja, o Eterno, naquele momento ele atendeu a Moisés, mas é tipo assim: se continuar eu não vou dar conta, eu vou exterminar todo mundo. Então, para isso não acontecer, eu não vou com vocês. Agora, mais uma vez, olha a postura. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a pratear, e nenhum deles vestiu os seus o quê? Como é que estão as versões de vocês aí? Ornamentos, enfeites, joias. Opa, joias? O que as joias têm a ver aqui? Por que está mencionando isso? Por que eles agora não quiseram colocar as suas joias? Eles doaram para fazer bezerro. Não, a vergonha porque fizeram isso. É claro que sobrou alguma coisa, né? Aqui era o que tinha sobrado, né? Mas a vergonha do ocorrido. O verso 5 diz que deixe de usar esses seus ornamentos enquanto eu decido o que eu vou fazer com vocês. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, és povo de duro serviço, por um momento, se eu subir no meio de ti, consumirei, pois os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Aí falou atavio. Ataviar, né? Enfeitar, ornamentar, são sinônimos, né? E aí o verso 6: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, ornamentos, joias,
desde o Monte Horebe em diante. Então, dali em diante, eles foram sem ornamentos. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava Adonai saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Só isso aqui que eu li, o que vocês se lembram? De Yeshua, né? Buscação de Yeshua, fora do acampamento. Fora do arraial. Fora do arraial. Ô, gente, veja bem, no meio desse povo, um povo de dura cerviz, o Eterno não se manifestaria. O que Moisés faz? Ele se separa. Agora tenda do encontro. Isso. Da reunião, agora tenda do encontro. Aí agora ele se separa. Ou seja, vocês não querem servir a Deus? Então eu vou buscar a Deus. E ele se separa, fora do arraial. No meio do arraial estava contaminado. O que ele faz? Leva para fora. E aí acontece o que nessa tenda? O Eterno Manifestava lá. se manifestava, todos olhavam e viam a nuvem ali, a presença do Eterno, em plena comunicação com Moisés. E aí o que resultou? O que resultou, gente? O que aconteceu com o resto do povo? Eles levantavam e se prostravam, cada homem à porta da sua tenda. Santificava o povo por intermédio de Moisés. Tá, quando Moshe entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia sobre a tenda e parava a sua entrada. Qual que é o verso que está lendo? É o 9, 33. Ok. E Adonai falava com Moshe. Verso 10: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava Adonai. Falava Adonai a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha aí que rapaz esperto. Esse aqui fez igual Maria, né? Marta, né? Escolheu a melhor parte. Aquela discussão de Marta e Maria. Maria escolhe a melhor parte, né? Ela que estava ali aos pés de Yeshua. Queridos, a alusão dessa tenda fora do arraial é exatamente a situação de Yeshua. Está lá em Hebreus 13:13. Alguém lê, por gentileza? Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é vitupério? Qual a outra versão aí? Qual o significado disso? Alguma afronta, desonra, exatamente. zombaria, Sua desonra, sua vergonha. Saiamos fora do arraial. Como é que é, Juliana? Levando o seu vitupério. Isso. Isso é tomar o madeiro, não é? No sentido de se expor. Não tenha medo de se expor. Ou seja, assuma a sua identidade. O que significa isso aí? Assuma a sua identidade. Você tem que ser aquilo que você declara ser. Você não pode declarar ser servo do Eterno e se manter agente 007. Não faz sentido. E é interessante, queridos, porque aqui o Moisés tipificando mais uma vez Yeshua, né? Ele se coloca agora numa posição
ele já se mostrou um intercessor, né? Mas ele não quer abrir mão da presença do Eterno. Então ele cria um modo pelo qual ele continua em plena comunhão com o Eterno. E aí essa plena comunhão de Moisés atrai os demais que tinham a intenção de servir ao Eterno. Obviamente muitos se contaminaram, mas muitos ainda tinham a intenção de servir ao Eterno. A mesma coisa de Yeshua. Mesma coisa de Yeshua. Yeshua foi para fora do arraial, foi sacrificado fora do arraial, atraindo para si, né? E aí Yeshua fala: ninguém pode ir a ele se o Pai não enviar. Primeira coisa, né? E se o Pai enviou, ele vai cuidar bem dessa pessoa. Então é uma garantia. Mantendo o quê? Mantendo esta plena comunhão. Nós olhamos para Yeshua, nós estamos ali na porta da nossa tenda, olhando para Moisés, e ele tendo plena comunhão com o Pai. Nós olhamos para Yeshua e vemos essa plena comunhão com o Pai. E aí nós queremos, obviamente, fazer parte disso, né? Só que para fazermos parte disso, nós temos que negar a nós mesmos, tomar o madeiro, que é esse vitupério, saiamos fora do arraial, né, e assumamos essa vergonha, essa desonra, né? Isso é tomar o madeiro, que é falar daí, tomar a cruz, igual eu expliquei na quarta-feira, né? Não existe cruz no sentido que conhecemos, né? Yeshua não foi crucificado, ele foi transfixado no madeiro, né? Até a posição não era uma posição tal qual é apresentada hoje. Então, negar a si mesmo, tomar essa vergonha, a exposição e segui-lo. Bom, nós vamos seguir para quê? Para andarmos em plena dependência e obediência ao Pai, que foi tudo que ele fez. A reconciliação que ele nos apresenta é exatamente essa. Olha, eu sou dependente, eu sou obediente. Você quer? Então você vai ser dependente e vai ser obediente. Você também quer? Você vai ser dependente e vai ser obediente. Você também quer? Mas calcula o preço. Calcula o preço, porque esse negócio tem um preço. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Primeiro você tem que renunciar à sua própria vida, porque a sua vida pode ser empecilho para você depender de Deus e obedecer a Deus. A sua vida, se você amar mais a sua vida, você vai se complicar no caminho. Por quê? Porque existe uma ordem. A ordem é amar a Deus em primeiro lugar. Mas se você ama mais a sua vida, você já não vai conseguir. Então você tem que consertar isso aí primeiro. E esse é o grande ponto, né? E a grande controvérsia acerca de Yeshua, que muitos confundem, porque nada obstante essa reconexão, essa reconciliação, a justificação, ele deixa claro que tem um preço, né? E aí o mundo tido como cristão, evangélico, fala que não tem preço nenhum, é tudo de graça. E confundem graça com graça. Confundem graça com graça. Separaram o Messias da lei. Quem segue o Messias. Colocaram o Messias rebelde ao Pai, o que não faz nenhum sentido. Queridos, quer fazer alguma colocação, Cristiano? Vou entrar nela agora. Apocalipse 22, o último texto que nós vamos ler, e depois talvez nós leremos esse outro, então penúltimo, né? Apocalipse 22. Gente, abram todos, por gentileza, em Apocalipse 22, porque eu preciso da versão de vocês em relação a um termo. A partir do verso 10. Mas o que me interessa é, de fato, será o 14.
Disse-me ainda: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o quê? Agir. Todo aquilo que continua diariamente. Ô gente, presta atenção nesse texto. Olha aqui, olha. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue assim santificar. Ou seja, nós estamos no final dos tempos. Cada um, né? Oi? Exatamente. Já está estabelecido. Né? Continue fazendo o que está fazendo. Por quê? Verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Ora, mas como assim? Não fala por aí que não é mais por obras? É pela graça? E ele vai retribuir conforme as obras? O que é isso? E aí eles inventam um monte de coisa. Não, mas não são essas obras. Agora vejam o verso 13 e 14, que é o que me interessa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é tudo isso aqui? Ah, que bênção. Baruch Hashem. O verso que me interessa agora. Bem-aventurados, felizes, aqueles... Leia, por favor, as 3 versões. O seu só tem lavar as vestes, não é isso? Ok. Esse aí é o hebraico. O hebraico é esse? Está errado, está errado. Abra alguém em King James aí, gente, por favor. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Pior ainda. Ganham o direito à árvore da vida. Pior ainda. Mais adulterado o texto está. Podem, só terminar? Pode. Podem adentrar na cidade através dos seus portais. Outra versão, gente. Felizes aqueles que lavam suas vestes. Não, pronto, já pode parar aí. Você falou. Sim. Mas qual que é a versão correta? King James, King James 14. Olha, gente, olha o texto correto. Abra aí, por favor, em King James em português, só para corroborar isso que a Marcelinha está lendo. Ô, gente, silêncio, por favor. Benditos aqueles que cumprem as suas mitzvot, para que tenham autoridades sobre a e possam entrar nas cidades pela Árvore da vida. Uhum. Ô, gente, King James, por favor. Ninguém? Esse? Leia, Marcelo, o que está escrito aí? 14. Felizes os que lavam as suas vestes. Não, pode parar. Tá acima. Ô, gente, ninguém está com nada eletrônica, não? King James. Não. Tem 2 traduções, tem a de 2001 e tem a de 1611. A mais antiga, o que está escrito? Gente, até na Almeida corrigida fiel. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos. Olha o que eles fizeram com esse texto. Bem-aventurados, olha a versão, outra versão. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro
para que lhes assista o direito à árvore da vida. E diga-se, o sangue do cordeiro está entre colchetes, ou seja, não existe no original. Achei a outra versão aqui. Que está escrito? Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida, que possam adentrar pelos portões da cidade. Esse é o texto original, aquele que você leu em hebraico também, de Mitzvot, Etzaim, é o texto original. Esse é o texto original. Olha o que fizeram com esse texto. Agora, fizeram isso com um propósito, que é corroborar a tese do sistema romano, no sentido de que existe uma trindade. Uma graça também, né? Que sobressai a... Exatamente. Então, queridos, esse texto ele corrobora Apocalipse 12, 17. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Adonai e têm o testemunho de Yeshua. 14, 12, a mesma coisa, guardam os mandamentos de Adonai e têm o testemunho de Yeshua. E agora o 22, 14, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. Olhem a seriedade disso. E aí, queridos, o último comentário que eu faço é o seguinte: com relação a Yeshua, principalmente em razão desse texto, né, que aqui coloca Yeshua como sendo alteraram esse texto aqui com outra conotação, na verdade, né? E aí eu conversando lá em casa, eu perguntei para o Maria Lúcia, por que, e aí eu pergunto para vocês, por que Yeshua foi tentado? Por que Yeshua foi tentado? No deserto? Sim. Para ser aprovado. Eles estavam com Ele entrou como homem, né? Com fome. Para mostrar que Ele era homem. Para mostrar que ele era homem e não Deus. Tinha fome. foi mais uma tentativa do inimigo de mostrar De quê? os planos, né? Mas por trás disso, Não, o inimigo nunca tenta frustrar os planos do Eterno. O inimigo está... ele está em favor ali da... Pois não. Deus permitiu para que isso pudesse ser colocado para a gente, que nós podemos receber essa. Gente, raciocínio da seguinte forma. Querido, quer fazer uma observação? Quando você me perguntou, eu achei muito interessante, porque a gente não para para pensar, né? Eu te falei assim, eu penso que ele foi tentado para ver se ele estava pronto para cumprir a vontade dele, né? Para ser aprovado. Se ele tinha convicção, se ele não colocaria nenhum outro Deus no coração dele. Ele foi tentado nas áreas mais vulneráveis do mundo, na riqueza, no poder, na comida, e ele não deixou nenhum desses deuses ocupar o coração dele. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos prontos. Por exemplo, aqui entre nós, se alguém vier ficar muito rico aqui, pode ser que ele fale assim, não estou obedecendo a liderança, mas não, gente, para quê? Eu mando em mim, e vai viver a sua vida, ou seja, o dinheiro passou a ser o Deus dele, né? Na prática. E se nós estamos com convicção, nada vai tomar mais o governo de Deus no nosso coração. Nós não vamos nos desviar, né? Foi tentado nas áreas mais vulnerabilidade humana. Ele não ser um arão, né? Pois é, Olha, eu não sei porque ele foi tentado, mas eu sei que como ele se defendeu só pela palavra, né? E é isso que nós devemos fazer também, quando formos tentados em qualquer situação. Eu acho que ele deixou para mostrar mesmo, faz bem, né? Gente, a palavra diz uma coisa que quem crê na Trindade não explica esse texto, que fala que Yeshua aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Como assim? Colocando numa posição de Trindade, como que ele sofreu e como que ele aprendeu a obediência. Então, isso tem a ver com a nossa inclinação para o mal, com a nossa Yetzirah. Ele foi ali provado, exatamente para saber se ele se realmente, o que a Maria Lúcia colocou, se ele de fato estava pronto em todos os aspectos. E aí entra o mais importante,
né? Porque a defesa dele, o combate dele, não foram argumentos próprios, mas a palavra, né? Ele pega a palavra e lança a palavra, né, como algo absoluto, como uma verdade absoluta, provando realmente que ele estava apto ao papel que o Eterno havia lhe designado. Então cada um de nós tem uma missão aqui nesta terra, né? E a principal missão, né, é propagarmos o reino. Nós somos discípulos hoje de Yeshua, né? Então um discípulo faz o quê? Segue o mestre. O discípulo segue o mestre. E aí, quando nós temos também a incumbência de fazermos mais discípulos, nós temos que ensinar os nossos discípulos a seguir o mestre, a depender e obedecer ao Pai em todas as coisas. E Yeshua deixou isso muito claro, né? Então, tal qual Moisés fez aqui, no sentido de reconhecer a sua identidade, ele sabia a que veio. Yeshua a mesma coisa. Ele era o intercessor, Yeshua a mesma coisa. Ele se sacrifica ali, risca meu nome, Yeshua a mesma coisa, né? Ele se dá, ele se doa, né? Para que nós nos habilitássemos agora e pudéssemos realmente ser aprovados, vivendo uma vida tanto usando-o como nosso modelo, mas dependendo do Pai em todas as coisas. Amém? Amém. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.